Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professora Nilda, Geografia. Vamos dar início ao nosso segundo bimestre. A gente vai falar do tema A Origem do Povo Brasileiro. O Brasil ele é formado por pessoas com origem de diversas partes do mundo, né? E essa mistura de traços físicos gerou uma população miscigenada. Vocês sabem, né, que desde o ensino infantil, vocês já ouviram falar, né? Nós somos frutos de uma miscigenação. O que é uma miscigenação? É a mistura, né, de diversos povos. Foi exatamente o que ocorreu aqui no Brasil. Então formou-se aí um povo composto por brancos, negros, indígenas, pardos, mulatos, caboclo e cafusos. Desse modo, são os grupos identificados na população aqui do nosso país. Então, a miscigenação no Brasil ela deu origem a 3 tipos fundamentais de mestiço, ou seja, a mistura, né? A mistura do branco com o índio, ou seja, uma pessoa, um branco, casa-se com um índio, aí a gente dá o nome de caboclo. Se o negro, né, casa-se com um índio, lógico, depois de eles terem filhos, nascerem os filhos, vai nascer mulato. E o cafu e o índio mais o negro, a gente dá o nome de cafuso. Então, lógico que todos vocês já sabem, né, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam aí os povos nativos, os índios, né? Dentre esses índios, né, dessa população indígena, existiam aí diversos grupos indígenas. A gente pode citar aí os principais, né, os carajás, os bororós. No passado, a população desses índios era quase de 2 milhões de índios. Mas por vários acontecimentos, né, por vários conflitos entre o povo indígena e os portugueses que adentraram dentro desse território e ocuparam ele, essa população ela veio diminuindo, né, com o passar do tempo. Hoje a gente tem ainda vários grupos vários, né, bastante grupo indígena, mas muito menor do que foi no passado, bem menor. Então, eles foram dizimados, né, também porque foram obrigados. Vocês já viram a história, né, que eles foram obrigados a trabalhar, também forçado. Eles pegaram doenças trazidas do povo europeu para cá. Então, foram muitos acontecimentos para que essa população chegasse no mínimo que tem hoje, né? Que é muito pouco diante do que existia dentro desse território. Nós temos também o povo africano, né? Que era um grupo, né, de pessoas, né? Que fizeram aí sofreu uma migração involuntária, ou seja, eles foram forçados a sair do país deles, né? Do país de origem, para ser escravizado aqui no Brasil, né? Principalmente para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Vocês também já viram, e em história a gente só está relembrando aqui um pouquinho, porque eles também estão aí dentro do grupo, né, que faz parte da população do Brasil. Então, nós temos também aí os primeiros brancos, né, que chegaram no Brasil foram os portugueses, dentre os principais povos que formaram o Brasil, né, o povo europeu, foi o primeiro povo europeu a chegar aqui no Brasil. Então, eles que foram o povo aí que ocupou o nosso território, né, que deu origem ao nosso país. Dentre desses grupos também, né, nós temos os imigrantes europeus. Os primeiros foram os portugueses, só que mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de grande número de imigrantes europeus. A gente pode citar dentre esses grupos os italianos, os espanhóis, alemães, o povo asiático, né, os japoneses, os sírios, os libaneses. Por exemplo, inclusive aqui na cidade de São Paulo, nós temos aí um bairro da Liberdade, né? E é um bairro habitado aí por povo japonês. Se você for lá, você consegue identificar a cultura desse povo. E aí toda essa miscigenação, toda essa mistura, ela logicamente que toda essa diversidade, né, de cultura, de etnia, o resultado só podia ser uma miscigenação cultural. Promoveu aí uma grande riqueza cultural. O que é isso? É um conjunto, né? O que é cultura? Lembra? É um conjunto de tradições, de crenças, de costumes. Por esse motivo, hoje, no Brasil, a gente encontra inúmeras manifestações culturais, né? E todo esse povo, cada um trouxe consigo a sua cultura
E por isso o Brasil ele tem uma grande riqueza cultural, é uma grande que é bastante tradições trazidas por esses povos. Por exemplo, na cultura indígena, a gente herdou a vontade de andar descalço, né? Nós herdamos também a dormir em rede. Por exemplo, se você for no Nordeste, as pessoas dormem em rede. Tem casas que nem cama, não tem cama. As pessoas preferem dormir na rede, né? Principalmente na região do Nordeste, região Norte. Então, essa é uma cultura que a gente aprendeu com o povo indígena. Temos também a cultura africana, né? Eu coloquei aí, citei aí para vocês a arte marcial, a capoeira, né? Que foi herdada aí pelo povo, né? Por eles trouxeram essa tradição aí pra gente. Foi uma forma, né? Que eles acharam até de defesa, para se defender da época da escravidão. Temos também trazida por eles, né? A religião, ele é um povo, né? Uma religião baseada na cultura de orixás, né? Tem também a Umbanda, é uma religião que reúne características do catolicismo e espiritismo, ou seja, uma religião que nasceu aqui no Brasil, né? E se misturou com o candomblé, e aí surgiu essa nova religião. Temos também os portugueses, né? A cultura também. Por exemplo, o catolicismo, né? A nossa língua, o folclore brasileiro, que também incorporou uma série de seres mágicos, né? Eles acreditavam em muitos seres mágicos. A gente lembra o lobisomem, a cuca, o bicho-papão. Então, tudo isso foi incorporado, né? Gerou aí o folclore brasileiro, que é um número de festas de danças portuguesas, né? Que foram incorporadas aqui no país. Por exemplo, a festa junina. Infelizmente, esse ano a gente não vai poder fazer, né? Por conta da pandemia. Estaríamos aí já no mês de festas juninas, né? É uma das principais festas cultural do Nordeste, mas que o Brasil inteiro tem essa cultura de dançar a festa junina. Então vocês podem ver toda essa herança cultural, né? A gente herdou, está por toda parte do nosso país. Toda parte do nosso país a gente pode identificar a cultura indígena, a cultura africana, a cultura portuguesa, né? Então, é isso por hoje, tá? Eu espero. E aí tem, antes de terminar, tem essa obra que se chama-se Operários, né? Pintada pela Tarsila do Amaral, que representa aí a diversidade étnico-racial da população. Tarsila do Amaral, uma grande artista brasileira, que fez essa obra, né? Representar como é o povo brasileiro. Se você for olhar a imagem, você percebe que são inúmeras pessoas de diferentes povos, né? Cada um com a sua cultura, com a sua etnia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Espero muito que vocês continuem se dedicando, tá? E que a gente se vê então na próxima aula, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.